Pessoal do oitavo ano, nós estamos aqui com a correção dessas atividades, que vai da página 288, 289, que é sobre grandezas diretamente proporcionais. No exercício 1, ele diz: entre os pares de grandezas seguintes, identifica aquelas de grandezas diretamente proporcionais. Letra A: número de trabalhadores e quantidade de morangos coletados numa plantação. Um trabalhador coleta 10 kg, 2 coleta 20, então grandezas diretamente proporcionais à letra A. Número de lançamento de dado e quantidade de vezes que sai, aí não é diretamente proporcional. Número de caminhões e quantidade de mercadoria entregue, aí é diretamente proporcional. Quanto mais caminhões, mais mercadoria entrega, né? Letra D, dados, aliás, comprimento de uma corda e o preço pago por ela, não é diretamente proporcional, né? A letra D, né? A letra D é quantidade, né? Maior a corda, maior o preço. Letra E, volume de água em uma caixa d'água, um furo embaixo e o tempo de escorrimento, não é diretamente proporcional, né? Tempo decorrido em uma partida de basquete e o número de cestas, não é diretamente proporcional. Exercício 2, se a constante de proporcionalidade entre um par de grandezas diretamente proporcional x e y é 10, escreva no caderno uma sentença algébrica que as relaciona. Vamos dizer que x vezes y, que x é igual a 10 vezes y, ou y é igual a x dividido por 10. Pode ser relacionado assim. No exercício 3, ele diz: Carlinhos tem uma caminhonete e trabalha como entregador de mercadoria em uma loja. Ele está viajando por uma estrada até outra cidade e a uma velocidade constante. Veja o quadro com distância percorrida e o tempo de viagem. 105 km em 1 hora e 30 minutos, 122 km,5 km em 1 hora e 45 minutos. Letra A. Qual é a constante de proporcionalidade, né, entre essas grandezas? Então, ó, distância dividida pelo tempo, né? Ó, a distância dividida pelo tempo. Então, aí a distância dividida pelo tempo dá 70, entendeu? Na letra A. A letra B, escreva uma sentença algébrica que relaciona. Você vai dizer que a distância é 70 vezes o tempo. Ó, a distância vai ser a constante 70, né, de vezes o tempo. E na letra D diz: se o tempo total em que Carlinho permaneceu a uma velocidade constante foi de 4 horas e 15 minutos, qual foi a distância percorrida? 297,5 km foi a distância percorrida. No exercício 4, diz: uma gráfica imprime cartões de visita usando uma nova impressora. Veja o quadro abaixo e responda as questões. Número de cartões, 8.000 em 2 horas e 14.000 em 3 horas e 30 minutos. Quantos cartões a impressora produz em 1 hora e 30 minutos de funcionamento? Então, em 1 hora e 30 minutos, ela vai produzir 6.000 cartões. Letra B. Encontre uma sentença algébrica que relaciona o número de cartões impressos com base ao número de horas que a impressora funcionou. A relação é essa: o número de cartões vai ser 400 vezes o número de horas, né? Ó, vezes 1 hora, que é a metade de 8.000. Se em 2 horas for 8.000, em 1 hora vai ser 4.000, né? 400 vezes a hora. Na letra C diz: se em 2 semanas a impressora funcionou por 30 horas e 30 minutos, qual foi a produção de cartão? Aí você vai multiplicar 2 semanas, um dia tem 24 horas, 2 semanas, né? São 14 vezes 24 dividido por esse valor, que dá 150.000 cartões foram impressos aí nesse período de tempo. Então vamos prosseguir. Então, prosseguindo aqui agora na página 292, 293, nós vamos agora, né, nessas páginas aqui, tá certo? Ó, cadê a página aqui? 292, 280 foi corrigida ali inversamente, diretamente. Então aqui a página é 289, perdão, bem aqui na correção. A página dos exercícios que é em outra página, aqui é o conteúdo, né? O conteúdo é na página 289, 289, 290, né? 90, 91.
Então, 289 a 291. É outra página da atividade. Então, primeiro vamos aqui, grandezas inversamente proporcionais, né? As grandezas são inversamente proporcionais. Quando aumentar, uma a outra diminui, ó. Ele diz bem que dá uma relação, ó. Jefferson, um professor de física, estava ensinando aos alunos a relação entre os valores, né, da corrente elétrica e da resistência de um resistor. Usando um amperímetro, o professor realizou um experimento e coletou alguns valores, disponibilizando-os para a turma na tabela. Corrente elétrica, né? Ele fez aqui a tabela, corrente elétrica, e aqui ele botou resistência. Ó, quando a corrente foi 5 amperes, a resistência foi de 44 ohms, que é a medida de resistência é ohm, de corrente elétrica é ampere. Quando foi 10 amperes, aqui diminuiu a metade, ó, aumentou, dobrou, mas a resistência diminuiu pela metade. Quando aumentou para 20, dobrou para 20, aqui caiu para a terça parte aqui, né? Ó, 11, a quarta parte, aliás. Então, ó, veja que aumentando uma, vai aumentando a outra, né? Vai diminuindo a outra, aqui é inversamente, ó. 5 amperes deu 44 ohms. 10 aumentou para 10, já diminui para 22. Aumentou para 20, então quer dizer, vai aumentando a corrente elétrica, vai diminuindo, né, a resistência. Quando aumenta a corrente elétrica, diminui a resistência. Isso daí é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, né? Aí, como exemplo aqui, nós vamos ter a situação, ó. Ele diz aqui o seguinte na página 290. O que ele diz na 290, né? Na 290 ele dê exemplo aqui, ó. Exemplo, se a corrente vale 0,5 amperes, qual é o valor, né? Ó, qual é o valor da resistência? Então, ó, corrente é 220 volts dividido pela resistência. Ele diz que, no exemplo aqui, ele diz que a corrente, né, ó, vale 0,5 amperes. Então esse amperes é aquele lá da tabela, ó, né, ampere e resistência. Então vale, então no lugar do I, né, ó, 0,5 é igual a 220 dividido por R. Aqui é mesmo que ser 1, aí produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar 0,5R, vai ser igual a 220. Ou seja, a resistência vai ser 220 dividido por 0,5, que é a metade, né? Ó. 220 dividido por 0,5 corresponde, né? Ó, corresponde a 440. Ó, 440, né? Ó. Certo? Corresponde a 440. Então a resistência vai ser 440. A unidade aí é ohms, olha como é que se escreve, H-O-H-M. Aí como é mais de 1 ohms, né? Ó, 440 ohms, que a resistência, né, é medida em ohms, e a corrente elétrica é medida em amperes. Então aí foi os primeiros exemplos, e veja mais. Agora veja nesse exemplo ainda na página 290, viu? Página 290, nós temos aí esse exemplo que ele diz, ó, uma resistência, ele deu a resistência de 1000 ohms, né? Qual é o valor da corrente? Então a corrente vai ser 220 dividido pela resistência. Então a corrente vai ser 220 dividido por 1000, né? Essa corrente vai ser o quê? 0,22 amperes, ó, amperes. E a corrente elétrica é medida em amperes e a resistência é medida em ohms. Olha o último exemplo aqui. Nesse último exemplo, né? Nesse último exemplo, nós temos aqui o seguinte, 0, ele se a corrente vale 0, ó, ele deu a corrente, então aí é 0,8 amperes, né? 0,8 amperes, é possível que a resistência valha 300 ohms? Então nós vamos ver aqui, né? Ó, aí a gente tem que resolver, a resistência diz que 300 ohms. Então a corrente vai ser 220
dividido pela resistência, a corrente deu 0,8 é igual a 220, né, ó, dividido pela resistência. Ele está pedindo aqui a corrente para comparar, ele diz que a corrente vale, então vamos ver se tem esse valor mesmo aí. Então nós vamos dividir pela resistência aqui, ó. Ele diz que a resistência é 300, né? Ele quer saber se essa resistência é verdadeira mesmo. Então, ó, a resistência vai dizer, ele deu a corrente, ó. Vai ficar que a resistência vai ser igual, né, ó, a 220 dividido por 0,8. A resistência vai ser igual a 275, né, ó. 275 ohms. E lá era 300, então não é a resistência. Então não esqueça que nós temos esses exercícios agora, atividade na página 291, né? 291, temos essa atividade aqui, ó. Então, página 291. Certo? O exercício vai ser do 5 ao 8, né? Ó. Do 5 ao 8. Então aí nós fechamos aqui essa primeira parte do 8º ano e vamos dar continuidade na próxima aula.